Casemiro pode pintar no Galo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Especulação que surge na Turquia e ganha as redes sociais animando uma série de torcedores atleticanos. Confesso que achei a história esquisita e fui checar. Uma fonte do Galo negou qualquer possibilidade de acordo. De qualquer forma, importante entender o contexto e a situação do Casemiro. Tem contrato com o Manchester United somente até 30 de junho e já anunciou que não fica. Por lá, 10 milhões e 800 mil reais por mês. Esse é o salário do Casemiro, um dos 5 atletas mais bem pagos da maior liga de futebol no mundo. A tendência é que o Casemiro espere por ofertas do futebol europeu, esse é o projeto dele. Caso contrário, se não aparecer nada interessante, ele deve acabar se mudando para uma equipe da Major League Soccer nos Estados Unidos. Na semana passada, já contei para vocês, o Casemiro foi alvo de uma proposta oficial de um time da Major League Soccer que não consegue alcançar esses quase 11 milhões de reais por mês de salário, mas oferece algo bastante interessante do ponto de vista esportivo, profissional, mas também pessoal, com a chance da família do Casemiro ter green card, enfim, uma série de outras vantagens. Quero só completar afirmando que o Atlético ainda busca um primeiro volante, essa é a prioridade número 1 do Jorge Sampaoli. Atlético que venceu o Cruzeiro por 2-1, jogando muita bola, especialmente no segundo tempo. Foram várias as chances criadas e a possibilidade até de um placar maior, resultado que permite ao Atlético continuar perto da briga por vaga na próxima fase. Mas é uma vitória que dá muita confiança para o time nesta semana, especialmente pela estreia no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira contra o Palmeiras. E a gente sabe, a cobrança por um bom Campeonato Brasileiro do Galo neste ano é imensa, dado o que aconteceu nas duas últimas temporadas em que a equipe ficou ameaçada, né, de rebaixamento. Mas é uma vitória que dá moral não só pelos 3 pontos somados, não, mas especialmente pela forma como o time se comportou dentro do campo. É bem verdade que no primeiro tempo, o Cruzeiro até foi superior, conseguiu abrir o placar. A defesa do Atlético, exposta mais uma vez a um atacante de velocidade, de bom posicionamento, sofreu, falhou, né, o gol do Caio Jorge, mas de modo geral dá para dizer que o clássico, ainda no primeiro tempo, já era o melhor jogo do Atlético, não só em 2026, mas dos últimos tempos. E a segunda etapa confirmou um Atlético muito bem no jogo. Primeiro porque foi um time que tinha estratégia. O Atlético tinha menos a posse da bola, mas era uma equipe muito mais objetiva, né? Quando recuperava a posse, já partia em velocidade, principalmente com o Dudu pelo lado esquerdo, também com o Bernard. Era um Atlético que dava a bola ao Cruzeiro e tentava já roubar essa bola mais lá na frente. Um Atlético com muita intensidade, com muita pegada na marcação, subindo as suas linhas de marcação, tirando o conforto do Cruzeiro na saída de bola. Até o Hulk, né? Muito participativo nesse sentido, brigando, duelando, ganhando posse de bola. A gente viu também um Atlético com uma formação que, pelo menos, eu considero a mais próxima do ideal, né? Se não em peças, mas pelo menos em esquema tático, que são os 2 zagueiros e não 3 zagueiros, né? O Atlético sofre com a sua linha de zaga e eu acho que um jogo mais simplificado com 2 zagueiros é a melhor opção, até porque sem ter esse terceiro zagueiro, o Sampaoli abdicou um pouco da ideia de ter que sair jogando o tempo todo, e aí foi um Atlético que apostava mais na bola longa, já buscando o Bernard pela direita e o Dudu na esquerda, e a gente sabe, né, que o Everson é um cara que tem muita qualidade nessa bola mais longa. Não significa que essa tenha que ser a única alternativa do Atlético, muito pelo contrário, precisa ser também uma equipe que sabe construir, que tem bons nomes ali na transição ofensiva no meio-campo, mas contra um adversário que, configurado como o Cruzeiro, foi a melhor estratégia, porque o Atlético se expôs menos, né? O Cruzeiro não conseguia roubar a bola nos pés dos zagueiros do Atlético, porque a bola passava muito pouco por eles, a bola já ia direto para quem estava lá na frente, conseguindo dar conta de duelar, de pegar essa bola e de partir em direção ao ataque, né? Do outro lado, um Cruzeiro meio sem estratégia, principalmente no segundo tempo. Tinha mais a posse da bola, mas foi uma posse improdutiva. Não conseguiu ser aquele Cruzeiro vertical, né? Que já pega essa bola e já parte em velocidade, como era o do Leonardo Jardim e como foi a estratégia utilizada pelo próprio Atlético. Então, acho que esse desempenho, essa formação com 2 zagueiros, 2 laterais, mais gente no meio-campo, o Vitor Hugo sendo uma grata surpresa, tendo ali sequência, é um caminho mais próximo do ideal para o Atlético ter consistência, ir ganhando consistência, ir ganhando forma. Não significa que está tudo 100% perfeito, a zaga ainda sofre, é um Atlético que precisa
ser ainda mais criativo, principalmente quando encontrar equipes que estejam mais fechadas. Mas ontem foi um Sampaoli que escalou bem, um Atlético que se comportou bem e que guerreou, que teve intensidade o tempo todo, algo que um jogo desse tamanho pede e algo que os próximos jogos de Brasileirão, principalmente, também vão pedir. O Atlético tem que competir mais, algo que faltou por vezes em 2025, mas que a gente conseguiu ver nesse jogo agora, nesse clássico em 2026. Então, acho que esse desempenho, a forma como a equipe atuou, o segundo tempo, a escalação, peças, né, individualmente aparecendo, sendo decisivas, o Hulk mais uma vez, o Dudu também fez um grande jogo, o Renan Lodge ali na lateral, já crescendo de desempenho, né, já encontrando ali boas conexões com o Dudu por esse lado esquerdo. Todos esses indícios dão ao torcedor um pouco mais de confiança para o que está por vir aí a partir de quarta-feira no Brasileirão. Bom, eu queria só deixar um recado aqui para Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Diga lá. O Jonathan Jesus tomou um 8 na coluna com o drible do Hulk. Já o Fabrício Bruno foi um S, foi um pouco menos grave, tá? Mas é uma escoliose séria. Infelizmente, eles mandaram mensagem no WhatsApp aqui, eu não tenho... Cara, eu conheço muito ortopedista bom, mas de coluna eu não me recordo assim. Eu tenho vários ortopedistas de ombro, braço, joelho, tornozelo, quadril, mas de coluna especificamente eu não tenho. Então talvez se vocês pedirem indicação para o Dr. Sérgio Campolina vai ser um pouquinho mais fácil do que comigo. Mas de qualquer forma, fica aí, né, o exame de ressonância magnética indicado para vocês. Eu indico um. Para verem a gravidade do caso. Quem comanda sabe a hora de colocar o Hulk no jogo. E o jogo do Hulk era esse de Cruzeiro. Só isso. O jogo do Hulk é sempre que o Atlético jogar com o time titular, né? Foi assim contra o Tombense, que ele também entrou e foi capitão do time. Não sei se você lembra, viu, Sampolito? Entrou porque eu não estava lá. Entendi. Entrou também nesse jogo contra o Cruzeiro e assim, o Sampaoli, ele me surpreendeu de uma única maneira, que foi colocando o Victor Hugo em vez do Gustavo Scarpa no time titular. Ele até explicou na entrevista coletiva, falou por uma questão de intensidade com as ações defensivas, o Scarpa foi preterido aí, né? Mas de resto, do 1 ao 11 ali, não tinha muito o que fazer diferente, tanto que a gente quase crava o time tirando essa exceção aí do Vitor Hugo pelo Scarpa. E o Vitor Hugo foi muito bem também, tá? Ainda é um menino que vai entrosar, ele muito bem, mas precisa ser mais decisivo também. Mas esses momentos de decisão vão acontecer com o entrosamento. E certamente é uma situação que o Sampaoli vai trabalhar. Gostei muito da participação dele, assim como eu já tinha gostado da estreia dele contra o América. Padrinho, o que você viu do jogo, velho? Cara, eu vi um jogo que o Galo se impôs em cima do maravilhoso time do Real Madrid, com mistura do Barcelona e do Bayern de Munique. Obrigado por reconhecer isso, Isso é verdade. Não deu nem a mínima, o Cruzeiro foi pra lá e arrebentou. E olha, vou te falar, no segundo tempo podia sair mais uns 3, cara. Sim, na boa. Meu amigo Homero Paiva, padrinho, que foi durante anos parceiro de Rubens Menin, vice-presidente lá na MRV, ele, meu amigo Zé Adib, a galera que levou a MRV pra cima junto com o Rubens, mandou aqui a indicação, tá? Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Doutor Manuel Porto, bom médico de coluna. Paiva tá salvando a galera do Cruzeiro aqui, obrigado pela indicação, tá? Posto isso, vamos ouvir aí os protagonistas do clássico. Não estamos falando de David Oliveira Lacerda, que afanou o Atlético num pênalti não marcado em cima do Bernal. Um pênalti que até o Geraldo Magela viu. Recebi mensagem, sabe da onde? Da onde? De Miami. Meu amigo Gessi Carvalho falou, Iguinha, é muito pênalti. O Jaeci, gente. Descarado o Jaeci. Até ganhando ele chora. Mas lógico, tem que falar quando acontece o erro. Não é porque perdeu, porque ganhou. Foi um erro crasso, um erro absurdo do David Oliveira Lacerda e do Daniel Nobre Bins. Pior ainda do Daniel, que ele viu o lance, reviu, tem replay, imagem de 400 câmeras. Daniel Nobre Bins, meu filho. Que absurdo. Aliás, já vamos de cara ouvir o Paulo Brax falando sobre essa situação da arbitragem no clássico de ontem. Bom dia, boa tarde a todos. Na quarta-feira, contra o América, nós fomos prejudicados pela arbitragem. Um gol legítimo do Coelho anulado, que nos dava, naquela altura do jogo, outra virada. E optamos por não falar naquele momento, para não
mascarar os erros nossos da partida, do empate, e transferir responsabilidade. Mas ontem, de novo, dessa vez com a arbitragem de fora, escolhida por sorteio na federação, mais uma vez a arbitragem interferiu diretamente no jogo. Mesmo com a nossa vitória importantíssima no Clássico, nós não podemos deixar de destacar o absurdo que foi o pênalti no Bernard. O pênalti foi escandaloso ao nosso ver, não tem disputa de bola. E é impossível não demonstrar preocupação às vésperas do início do Campeonato Brasileiro. E por essa razão amanhã estarei na CBF para tratar desse assunto de forma direta com a comissão de arbitragem. O Galo não quer apito a seu favor, em absoluto, mas nós não vamos admitir sucessão de erros. Uma sucessão de erros. A expectativa era de que o Paulo fosse hoje, a CBF, mas ele acaba de confirmar que vai amanhã a CBF. E mais do que isso, né, Paulo? O Davi Lacerda e o Daniel Bins não dá para serem árbitros em jogos do Atlético mais. Boa tarde, Nath. Boa tarde, viu, Pedro? Um abraço a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes neste início de semana. Meu abraço também pro Ale Oliveira. Se eu estivesse na transmissão, teria concordado com você e com o Ale, teria dado meu voto também para o Dudu, que fez uma partidaça, né? Muito ativo, muito participativo pelo lado esquerdo, ajuda na construção do primeiro gol, o gol do Bernard, né? Deu trabalho pro William, deu trabalho pro Fabrício Bruno. Fabrício Bruno já amarelado, né? Ficou ali meio naquela vou, não vou, e o Dudu passou por ele com muita facilidade, enfim. Então, acho que foi um jogo em que os principais atletas do Atlético cresceram de produção. O Dudu sendo decisivo, o Bernard, o Hulk, né? São o Scarpa participando da construção também do gol, uma defesa um pouco mais sólida. Os principais jogadores ali, nos setores mais críticos do Atlético que a gente vinha observando até então, deram uma resposta muito positiva. E o Atlético mereceu vencer o Clássico, principalmente pelo segundo tempo. Eu concordo com o que o Ale falava. Ainda na primeira etapa, quando perdia o jogo, o Atlético já fazia uma partida melhor que as partidas anteriores. E no segundo tempo, deu aula de jogar esse clássico com mais intensidade que o seu adversário, mais ligado que o seu adversário, com uma estratégia melhor definida, né? O Atlético até fez o Cruzeiro provar do seu próprio veneno, né? Ter menos a posse da bola, mas morder mais, recuperar, brigar mais por essa posse. E quando tinha a bola, já partia com mais velocidade, um time mais objetivo, né? E isso surtiu o efeito. O gol do Hulk mesmo sai de uma bola que é roubada ali numa saída, né, do Cruzeiro com o Fabrício Bruno, com o Kaique. Então foi um Atlético mordendo mais no meio campo, mais ligado, pegando essa bola, sendo mais objetivo, que era uma característica até então que a gente observava muito no Cruzeiro. E o Cruzeiro do segundo tempo foi um time meio indefinido. Teve muita posse de bola, mas criou pouco, uma posse de bola meio nula, muito encaixotada na marcação atleticana. No primeiro tempo, aí sim, aquela bola longa que busca o Caio Jorge, essa funcionou. Voltou a escancarar uma fragilidade da defesa do Atlético, né, que naquele lance se comportou mal, o Renan Lodge ali fez uma linha de impedimento que não existia, mas depois eles recuperam na partida. Então acho que foi um primeiro tempo de um Cruzeiro superior e mais eficiente e de um segundo tempo de um Atlético bem mais ligado no jogo e superior para fazer os seus gols. Ainda teve as grandes defesas do Cássio. Eu falava ontem no Domingão Esportivo que todo mundo entra em campo para vencer, obviamente, e que essa vitória daria muita moral ao Atlético, apaziguaria um pouco o clima, né? Daria confiança para a sequência, mas que mais do que só o resultado seria a performance, o desempenho. O torcedor do Galo estava sedento por ver um time melhor encaixado, por ver o Sampaoli fazer melhores escolhas, por ver um time jogando bem, com estratégia, com cara dentro do campo. Eu acho que isso pôde ser visto ontem. Não significa que já está tudo 100% para pegar o Palmeiras na quarta-feira, mas eu acho que o Sampaoli ontem mostrou um caminho, né? Abriu mão dos 3 zagueiros, colocou mais gente no meio-campo. O Vitor Hugo, ele vem dando oportunidade, tem jogado bem, tem sido uma grata surpresa, colocou esse Atlético para marcar mais em cima. Será que o Hulk vai conseguir fazer isso em todos os jogos? Não sei, mas fez ontem, muito bem feito, inclusive foi o jogador do Atlético que mais roubou bolas, duelos no chão em toda a partida. Então o Hulk muito mais participativo também, sem a bola. Então a gente começou a ver um caminho, né? Que era o que se esperava no jogo que antecede justamente a estreia no Campeonato Brasileiro. Fala, massa! Finalzinho de tarde, finalizamos aqui mais um vídeo do canal.
Muito obrigado pela companhia, pela força que vocês vêm dando pro canal. E para os novatos que aí chegaram e não conhecem o canal, tá? Esse canal traz notícia todos os dias aqui para vocês. Então fica o meu convite aqui para vocês estarem fazendo parte da massa aqui no canal, se inscrevendo. E também, muito importante também, que vocês ativem o sininho de notificação para vocês não perderem nada que o canal lança, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, aonde a gente se interage, tá? E também isso também ajuda o canal a crescer, tá? Muito obrigado aí pela força. Vou ficando por aqui, aquele forte abraço como sempre e até a próxima. Valeu, Massa.